Boa tarde a todos. São 15h30. Vamos caminhar com Jesus? Hoje a gente está chegando aqui, né? É domingo, terceiro domingo da Páscoa, né? Dia 1º de maio, dia de São José Operário, né? Então, a gente tem aí uma reflexão, que é uma reflexão muito interessante, né? Do Evangelho de João. Então, a gente vai fazer essa reflexão, né? Esse horário é um horário incômodo para muita gente por conta da dificuldade, né? Eu, por exemplo, agora há pouco estava almoçando lá, saí correndo, vim fazer a live, né? Bernardo, era 3 horas da tarde, você estava almoçando? Não. A gente almoçou, devia ser 1 hora, aí fica, bate-papo daqui, conversa dali, né? Porque sabe como é que é, né? A família gosta de uma conversa, né? Tem alguém... Ô, Erasmo, meu querido! Que bom te ver! Boa tarde, paz e bem, Erasmo. Como é que você está? Estou aqui comentando, mas é bom te ver chegar aqui. Estava fazendo uma sala aqui, esperando o povo chegar, né? Eu estou às voltas aí, vou fazer a live, dar uma descansadinha e descer para me encontrar com o povo lá da paróquia, né? Aliás, hoje tem a barraca do EJC. Eu vou até aproveitar lá e comprar umas coisinhas para trazer para casa, né? Mas é assim mesmo, a gente daqui a pouco tá junto. É bom te ver, Erasmo. Como é que você tá? Novidades, tem alguma? Né? Daqui a pouco a gente está começando o Evangelho de hoje. A gente vai fazer, apesar de eu ler o Evangelho, eu vou falar um pouquinho das outras leituras, né? Bernardo, por que você não lê as leituras todas? O pessoal ia ser muito chato, né? Ficar lendo. Ia ficar muito chato para as pessoas, né? Talvez se a gente tivesse assim, uma situação diferenciada, né, que a gente pudesse fazer um encaixe entre as pessoas que estão lendo, né? E fulano lê, ciclano lê, Deltrano lê, né? Talvez até a gente conseguisse fazer as 4 leituras de domingo, mas tem que ser muito organizado, eu não sei fazer isso não. Entendeu? Meu curso já foi avançado para eu conseguir fazer o Instagram. Eu me lembro que eu estava tentando fazer a live, eu fui ler um monte de coisa para aprender a fazer live, entendeu? Né? Então, daqui a pouco a gente vai começar, tá? E aí a gente faz a reflexão do Evangelho, né? Opa, tá na hora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dízimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes.
Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com o peixe. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram as brasas acesas, com o peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazeis alguns peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco, arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. Fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Mais do que estes, Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu sabes que me ama? Tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, eu te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará aonde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. As leituras de hoje são leituras muito interessantes. Eu tenho chamado a atenção para as pessoas dessas leituras, porque se você for lá no Atos dos Apóstolos, você vê que os discípulos são levados ao Sinédrio, o mesmo Sinédrio que condenou Jesus, o mesmo Sinédrio que determinou a morte de Jesus. E quando Jesus foi condenado à morte, esses apóstolos tinham se escondido, tinham fugido do Sinédrio, né? Eles não estavam junto. Ô, Gonzaga, boa tarde, paz e bem. Esses apóstolos fugiram do Sinédrio na sexta-feira da Paixão e agora eles estão no Sinédrio. E eles são confrontados com o Sinédrio, com o tribunal da época. E o tribunal da época já havia os advertido: vocês não podem pregar a doutrina de Jesus. E Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes, fala: eu devo seguir a lei de Deus antes de seguir a lei dos homens. Ele enfrenta o Sinédrio. Ele adverte o Sinédrio. E ele acaba sendo açoitado. Mas isso deixa ele
feliz. É muito estranho essa visão, porque na verdade a gente vive uma fé atualmente que a gente tem que justificar, a gente tem que informar, a gente tem que, vamos dizer assim, dar razões da nossa fé, a gente tem que ter um estudo teológico, a gente tem que ter um conhecimento. Isso não existia nessa época. Nessa época que esses homens estavam dispostos a morrer por Jesus, não havia nada disso. Né? Numa época onde os seguidores e as seguidoras de Jesus, homens e mulheres, eram barbaramente atingidos, não havia nada disso. Ah, Bernardo, mas tem a leitura do Apocalipse, aquela procissão maravilhosa, pessoal. Essa leitura do Apocalipse é posterior aos Atos dos Apóstolos. Historicamente falando, os Atos dos Apóstolos são em torno, né, os acontecimentos ali relatados são em torno da década de 40, por aí assim, e o Apocalipse é da década de 90. Então não pode ser o Apocalipse que leva as pessoas, não há uma razão para isso. E é muito comum a gente ver hoje em dia as pessoas querendo dar razões, estudos, né, justificativas, as provas da ressurreição. Aliás, nesse ponto a gente tem não só na Igreja Católica, mas nos nossos irmãos protestantes, um esforço muito grande de provar a ressurreição. Né? Então, existe um estudo sobre isso, dos mais variados tipos. Mas é isso que a gente precisa. É isso realmente que a gente precisa. Sabe, pessoal, eu entendo que existem provas da ressurreição. Eu não tenho dúvida disso. Uma das provas mais simples é o relato da ressurreição, porque ele é tão absurdo para a época que ele foi escrito que aquilo tem que ser verdade, porque não faz sentido alguém escrever algo tão absurdo assim. Né? Ninguém que quisesse fazer um relato falso na época de Jesus colocaria como testemunho mulheres. Né? Então, esse tipo de coisa é tão absurda que tem que ser verdade. Existem certas coisas que são tão insanas que elas têm que ser verdade, porque senão a pessoa não escreveria isso. Então, só isso para mim já é uma prova da ressurreição. Mas, sinceramente, eu não tenho necessidade de prova. É isso que eu quero que a gente entenda. O que levou esses homens a seguir por aí, essas mulheres a seguir por aí, por exemplo, existe Santa Sara, Santa Sará, né, que é uma pessoa que uns dizem que era egípcia, outros dizem que era do povo romani, né, ou seja, dos ciganos. Ela foi para o Egito fazer a pregação. Maria Madalena foi para o Egito fazer a pregação de Jesus. Né? O diácono Filipe desceu a Samaria. Né? O apóstolo Tomé foi para a Índia. Sabe, pessoal, é tudo muito doido. Esse povo saiu zanzando para lá e para cá sem nenhuma dessas coisas. Sem nenhum desses grandes argumentos, dessas grandes provas. Bernardo, mas então o que você atribui? O que é necessário? É exatamente o que está nesse evangelho. Né? Aliás, eu me lembro, a primeira vez que eu li o evangelho de João, eu fiquei muito chocado com esse relato. Eu falo isso para as pessoas. Porque a impressão que eu tinha é que Pedro tinha desistido. Os apóstolos tinham desistido. Estava lá Pedro, né? Estava lá Natanael, de Caná da Galileia, que é o noivo lá
do milagre da água em vinho. Né? Tava lá os filhos de Zebedeu, né? Estavam outros 2 discípulos. Ah, vamos pescar, pessoal? Vamos, a gente tem que pegar o sustento da família e tal. Vamos pescar. É uma cena absolutamente corriqueira, como é absolutamente corriqueiro que os pescadores, estando pescando, alguém virasse e dissesse: "Ô, pessoal, tem um peixe aí!" Era uma coisa absolutamente aceitável na época. De certa forma, havia uma previsão não só das pessoas comprarem o peixe que eles estivessem trazendo, como até receber alguns peixes. Tá? Dentro da cultura da época, não seria nenhum absurdo alguém que estivesse passando fome chegar lá pedir peixe, e eles dariam peixe. Tá? Isso é previsto dentro da religião deles naquela época. E aí eles descobrem que é Jesus, fazem aquela festa, e Jesus vai conversar com Pedro. E observa o que Jesus pede a Pedro. Ele não pede estudo teológico, ele não pede compromisso, ele não pede nada. Ele só fala assim: Simão, filho de João, tu me amas? Sabe, isso é tudo que você precisa. Sabe, qualquer pessoa que, né, Erasmo e Gonzaga, que estão assistindo essa live, mas qualquer pessoa que ouvir essa live, a única coisa que você tem que responder a Jesus é essa frase. Essa pergunta é a pergunta central da vida de Jesus. Tu me amas? Essa é a pergunta. Essa é a resposta que você tem que dar. Qual é a sua relação com Jesus? Ele te pergunta: tu me amas? E você deve responder a ele com toda sinceridade. Né? Observa que primeiro ele pergunta assim: tu me amas mais do que estes? Depois ele só pergunta: tu me amas? Sabe, eu às vezes fico pensando que é assim: tu me amas mais do que esses, ô Pedro? Te amo, Senhor. Não senti firmeza, não. Peraí. Tu me amas, Pedro? Eu só quero saber se tu me ama. Não precisa ser mais do que ninguém. Você precisa responder a Jesus só isso: Senhor, eu te amo. Você não precisa nem dizer que ama mais do que a fulano, ama mais do que a cicrana. Não. Jesus só quer saber isso. Jesus só quer saber se você o ama. Ah, Bernardo, e a prova teológica? Ele não pediu prova teológica, filosófica, arqueológica, científica, de análise crítica, nada disso. Ele só quer saber se você o ama. Ele nem pergunta a Pedro: tu acredita que eu sou o Messias? Tu acredita que eu sou Deus encarnado? Tu acredita que eu sou o Salvador da humanidade? Ele só pergunta: você me ama? E só isso eu devo responder a ele. Agora, existe mais uma questão. E essa questão para mim é crítica. Pedro responde: sim, eu te amo. E Jesus retruca: apacenta as minhas ovelhas. Apacentar é estranho. Apacentar é um termo que quer dizer cuidar do rebanho. Né? É dar de comida ao rebanho, é ver se as pessoas, o seu rebanho está com saúde, é cuidar do rebanho ferido, do rebanho doente, é proteger as ovelhinhas, os filhotinhos que foram rejeitados. Né? Então, apacentar é cuidar também dos rejeitados, é cuidar dos oprimidos, é garantir a saúde, né? Apacentar e se comprometer com a integridade das pessoas. Sabe, Jesus ele não vira para Pedro e fala assim: se tu me amas, tu vai para o martírio, se tu me amas, tu tem que afirmar ao mundo que eu sou
o Senhor da humanidade, Ele é o Senhor da humanidade, eu não tenho a mínima dúvida, mas você não precisa afirmar isso. Tudo que Ele te pede é: tu me amas? Amo Jesus. Perfeito, apacenta as minhas ovelhas. Cuida das pessoas. Protege, ama, inclui, respeita, acolhe, vai ao encontro das pessoas. Essa é a grande chave, né? Tu me amas? Sim. Então, haja como quem me ama. Cuida dos outros. Protege os outros. Acolhe os outros. Ama os outros. Essa dimensão é uma dimensão estranha, mas é uma dimensão muito real. É uma dimensão muito presente na humanidade. E é isso que a gente tem que levar à frente. Então, pessoal, hoje, no terceiro domingo do tempo pascal, seu grande desafio é responder a Jesus com toda sinceridade. Ele tem todo o tempo da tua vida, você tem para responder essa pergunta com toda a sua sinceridade. Ele vai te perguntar: tu me amas? Responde a ele. Mas não só da boca para fora. Você tem que seguir o compromisso de Pedro. Apacentar as ovelhas dele. Apacentar toda a humanidade. Para Jesus não existe bons nem maus. Não existe justos nem injustos. Não existe gente do bem e gente do mal. Existe apenas gente. E nós temos que cuidar e proteger a todos. Amém? Essa é a minha reflexão de hoje. Meu Deus, quase que eu quebro o tempo. Ontem eu não quebrei por muito pouco. Mas ontem tinha que falar de diácono, diaconisa. Aí eu tenho desconto. Porque eu me emociono. Aí não tem jeito. Eu me emociono mesmo. Eu saio da regra. Quando eu fui falar de Lourenço ano passado, eu passei do tempo, não teve jeito. Né? E não tem jeito, a gente fala, né? Eu só não passo muito em Santo Estevão, porque Santo Estevão é dia 26 de dezembro, aí normalmente eu estou destruído, cansado, arrebentado. Aí eu não tenho nem ânimo direito. Mas se eu tivesse, era capaz de eu passar do tempo também. Né? Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. Tá? E marcando o encontro amanhã, 19h30. Combinados? Pessoal, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José Operário, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, vamos em frente. Hoje é dia de São José Operário. Quando puder, faz uma oração, pede a intercessão dele pelo mundo do trabalho. Nós temos milhares, milhões de desempregados, milhares, milhões de subempregados, de pessoas que estão recebendo salários aviltantes, que estão recebendo condições de trabalho indignas. Vamos pedir pela intercessão de São José Operário que o mundo do trabalho se torne um mundo humano, onde apacenta-se os trabalhadores e não os explora. Tá? Esse é o real significado da devoção a São José Operário. Pensar o mundo do trabalho como forma de gerar dignidade aos outros. Amanhã a gente se vê às 19h30. Até lá, beijos e bênçãos. Tchau, tchau.